Na aula de hoje, nós vamos falar sobre lucro e suas variáveis. É normal quando você inicia um negócio próprio, só levar em conta o que você compra e o que você vende, né? Comprei 50 mil reais de mercadoria, vendi por 100 mil. E pega simplesmente a diferença da receita para a despesa que você teve com a mercadoria e chamar isso de lucro. Só que tem muitas outras coisas importantes a serem levadas em conta. Para a gente falar um pouquinho sobre isso, nós vamos usar como parâmetro uma demonstração contábil muito usada das empresas, que é a DRE, Demonstração de Resultado do Exercício. E nessa demonstração, a primeira coisa que se coloca lá, claro, é a receita que você teve naquele período, né? E nós vamos tirar o lucro bruto. O lucro bruto é exatamente isso que eu falei, o valor da receita menos o que você comprou, por exemplo, menos o custo das mercadorias que você teve. Apurado esse lucro bruto, você agora vai retirar disso as despesas operacionais, todas aquelas despesas que a empresa sempre tem todo mês, né? São despesas, geralmente as despesas operacionais são as despesas fixas, que a empresa tem para manter a sua operação. Alguns exemplos: conta de energia, alocação do prédio onde a empresa está, né? O salário dos funcionários também, né? Entre outras despesas que ela sempre tem para manter a sua atividade. Então, retirada todas essas despesas, nós vamos chegar em outro lucro, que é chamado lucro operacional, né? Sobrou esse lucro operacional, agora nós vamos tirar disso as despesas que a sua empresa teve, que não tem muito a ver com a operação dela. Por exemplo, uma indenização que ela teve que pagar, né? Uma viagem que teve que ser paga esporádica para um funcionário, ou uma manutenção que não estava prevista no orçamento, né? Qualquer tipo de coisa que não estava planejada também na companhia, né? Então, retirada essas despesas não operacionais, então nós vamos ter agora o lucro líquido, que é esse sim que é o lucro final da companhia. O lucro líquido, muitas vezes, ele pode ser destinado para pagamento de dividendos, por exemplo. O lucro líquido também pode ser distribuído para os acionistas, para os sócios da empresa. Isso vai estar definido lá no contrato social, que nós falamos na outra aula, né? E também esse lucro líquido pode ser reinvestido na empresa. Então, esses são aspectos fundamentais e variáveis do lucro. Como é que isso funciona para um microempreendedor? Kleberley, você falou aí de uma DRE, uma estrutura, né, de uma demonstração contábil, isso só é usado em grandes empresas, mas eu quero ser um MEI, eu tenho uma empresa muito pequena. Como é que isso funciona no real? Segue o mesmo raciocínio também. Você vai ter sua receita, né, aquele valor que você movimentou no mês. Quais são as despesas que você obrigatoriamente tem que ter para oferir essa receita? Essas são suas despesas operacionais. Pode ser a conta do seu telefone, pode ser a manutenção do seu carro, pode ser um funcionário que você tenha, né? Pode ser o aluguel do lugar que você usa, pode ser compra de equipamentos, muita coisa. Quais são as coisas que você necessariamente tem que ter a despesa para oferir a receita? Essa é a sua despesa operacional. O que seria a sua despesa não operacional? Qualquer imprevisto que aconteça, que não estava previsto, né, dentro do seu trabalho, alguma coisa extra que você teve que comprar ou algum custo extra que você teve, que você não tem esse custo todos os meses. Então, isso seria suas despesas não operacionais. E no final, quando você retirar tudo isso, você vai ter o seu lucro líquido. Você consegue fazer isso em qualquer planilha, no Excel, ou até num papel, se você quiser manter isso por escrito, também é interessante. Mas é importante você entender que toda atividade tem o seu lucro bruto, né, que vem depois da sua receita. Depois do lucro bruto, você tem as despesas operacionais para chegar no lucro operacional. E depois você tem as despesas não operacionais que vão fazer você chegar, então, ao lucro líquido. E esse, sim, que é o lucro que você tem que trabalhar, que você tem que pensar sobre reinvestimento ou distribuição.